Buenos días y bienvenidos a todos los que acompanham nuestro serviço de adoração online que se realiza todos os domingos por la mañana. Eu sou Nilson Teiza e somos uma família cristiana que tem um solo objetivo: adorar e alabar nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesucristo, em espírito e em verdade. De tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Alguma vez te has parado a pensar na situação que estamos vivendo estes últimos tempos? Há uns meses podíamos sair tranquilamente a trabalhar, ir ao mercado, em los centros comerciais, desplazar-nos em autobús, em metro, ir ao cine, ao estádio de futebol, mirar um partido, ir ao teatro, estar em contato com outras pessoas e muito mais. Nossas vidas giravam em torno a estas rotinas. E isto era tão normal para nós outros que nem sequer nos demos conta de que poderia haver outras coisas mais importantes que isso. Pero agora a situação no mundo ha cambiado. Com a aparição do Covid-19, o que antes podíamos fazer livremente e sem medo, agora está extremamente limitado. Estamos obrigados a estar encerrados em nossas casas. A verdade é que perdimos completamente nossa liberdade, a liberdade de ir e venir aonde queramos. E a sensação de estar limitado não é nada agradável, especialmente quando se trata de nossas vidas, não é assim? Pero veamos o lado positivo das coisas. Este é um momento ideal e conveniente para reflexionar, revisar nossos conceitos e princípios familiares, respirar profundamente e mirar hacia adentro. Devemos aproveitar este momento, já que todo está parado, para priorizar as verdadeiras prioridades em nossas vidas. Bueno, hoje me gostaria de falar sobre um tema de vital importância, que é as prioridades em nossas vidas. As prioridades físicas e espirituais. Deus ha estabelecido prioridades e devemos respeitá-las. Esta manhã veremos as duas prioridades principais para nossas vidas. É uma tendência humana creer solamente em lo que se vê, em lo que é material, palpável, em lo que é visível. O homem crê em sua própria força, em seu estado de ânimo. Por exemplo, ele crê em seu trabalho porque sabe que al final do mês receberá seu pago. E isto é algo visível e palpável, não é assim? Sin embargo, lo que é físico, material, não é para sempre nessa vida, não é eterno. Estas coisas são temporais e passarão um dia. Em Mateus 24:35, Jesus declara: "El cielo e la tierra passarão, pero mis palavras não passarão." Luego, todas as coisas neste mundo passarão, terminarão algum dia. Lo único que verdadeiramente permanecerá neste mundo é a palavra de Jesus, porque nunca cambia, sempre é a mesma, passa os ciclos, as gerações e sua palavra sigue transformando vidas. Em João capítulo 6, versículo 27, ele disse: "Trabalhem não por la comida que perece, senão por la comida que permanece para a vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en él Deus, el Padre, ha puesto su sello."
Em meio de um mundo confuso, com um ritmo agitado e desenfrenado que ocupa uma parte essencial de nossas vidas, surgem algumas perguntas. O que estamos fazendo ultimamente com o precioso tempo que temos, empleando em coisas supérfluas e fugazes que podem terminar de la noite a la mañana, ou em coisas que permanecem para a vida eterna? Como priorizar nossas vidas? Qual deveria ser nossa prioridade em primeiro lugar? Durante os anos que Jesus viajou por las regiões de la Palestina, tuvo alguns encontros com certa família no pueblo de Betania. Em la primeira de estas visitas reportadas em la Bíblia, Jesus se quedou na casa de Marta e ella estava muito preocupada por servir Jesus, mientras sua irmã Maria estava sentada escutando as ensinanças do Senhor. Marta se quejou e pediu a Jesus que enviara a Maria para ajudar com as tarefas de la casa. Pero Jesus respondió: Marta, Marta, estás inquieta e te preocupas por muitas coisas. Por lo tanto, Maria eligió la parte buena e não lhe será quitada. Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Há várias lições importantes aqui. O ponto principal é uma questão de prioridades. Claro que não é pecado limpiar a casa ou preparar a comida. Outros textos bíblicos, como Provérbios 31, 10 a 31 e Tito 2, 4 e 5, elogiam as mulheres que se preocupam por el bem-estar físico de suas famílias. O problema, por lo tanto, não é o serviço de manter a uma família, sino deixar que estas preocupações tenham prioridade sobre as coisas de Deus. Nunca devemos priorizar as coisas e o cuidado deste mundo antes de Deus. A Bíblia descreve que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, pero também devemos fazê-lo com todo o nosso entendimento. Necessitamos amar a Deus sobre todas as coisas, incluso sobre nossa própria família. Se amamos a Deus com todo o nosso coração, alma e compreensão, nosso comportamento se vuelve diferente e nossa vida cambia. Además, é Deus que nos traz a Jesus, o Salvador del mundo. En la história de Marta e Maria, aprendimos a importância de aproveitar a oportunidade que temos de conhecer Jesus, o Salvador del mundo. Maria podia lavar pratos e limpar pisos em outro momento, pero não queria perder a rara oportunidade de escuchar a Jesus. Por outro lado, Marta poderia haver deixado as tarefas da casa para outro dia, e assim haveria sido bendecida com as ensinanças do Senhor. Traindo este contexto a nossos dias, eu lhe pergunto, com qual este personagem te identificarias hoje? Maria ou Marta? Deixamos facilmente as coisas relativamente insignificantes que parecem urgentes em nossas vidas. Luego terminamos sendo como Marta, deixando de lado o que é realmente importante para ser algo completamente sem importância. Jesus dijo que a búsqueda espiritual deveria ser nossa preocupação exclusiva.
Em Mateus, capítulo 6, versículo 24 e 33, ele dijo: Nadie pode servir a dos senhores, porque aborrecerá al uno e amará al outro, ou se dedicará al uno e menospreciaria al outro. Não podem servir a Deus e a las riquezas. Versículos 33. Mas bem, busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão añadidas. Se Deus está por encima de todo, e se Ele é a prioridade em nossas vidas, esta é sua promessa, não nos faltará nada. Ustedes creem nesta promessa? Esta vida que temos agora não se compara com a glória e a eternidade que o Senhor tem para nós outros, Pero se amamos as coisas del mundo más que a Deus, não podemos ser bendecidos por el Padre em nenhum sentido. Sin embargo, o Senhor deve ser a primeira prioridade em nossas vidas. E a segunda prioridade, segundo a Bíblia, é a família. A família é o projeto de Deus. Nadie lo criou senão que Ele. Por lo tanto, devemos dar prioridade a nossa família. Quando Deus criou al homem e a la mulher, a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, 2, 21 e 24, Ele o queria como uma família, al igual que Deus mesmo, que é uma família em três pessoas divinas. O homem, criado à imagem de seu Criador, deveria viver em família, em uma comunidade de amor, já que Deus é amor, 1 João 4:8, e o homem é similar a Ele, a Deus, assim que devemos cuidar da nossa família, passar mais tempo com eles. Te has dado conta de que passamos mais tempo no trabalho, por exemplo, que com nossa própria família? Para Deus, a família é sagrada. Em Gênesis 1, 28, Deus dijo: Sean fecundos e multipliquem-se, e llenem la tierra. Por esta razão, a única e verdadeira família, segundo a vontade de Deus, é esse fruto de la união matrimonial de um homem com uma mulher. Não há outro tipo de família no plano de Deus. Al hacerlo isso, estamos complacendo e guardando os mandamentos de nosso Padre, nosso Criador. A Bíblia diz em 1 Timoteo 5:8 que se alguém não tem cuidado de los suyos e especialmente de sua casa, ha negado la fé e é pior que o infiel. Por lo tanto, a segunda prioridade em nossas vidas deve ser a família. Bueno, está bem, pero se estou casado ou casada e tenho filhos, quem é minha prioridade? Se estás casado ou casada, tu cônjuge viene depois de Deus, e só os esposos e as esposas estão em segundo lugar depois de Deus em nossas prioridades, e sendo que o esposo e a esposa são uma sola carne, como está escrito em Efésios 5:31, e que o resultado desta relação matrimonial, é dizer, são os filhos, estes deveriam ser a seguinte prioridade. Segundo Efésios 5:25, um homem casado deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A prioridade número 1 de Cristo, depois de obedecer e glorificar ao Padre, foi a igreja. E o exemplo que os esposos devem seguir é
Primeiro Deus, depois sua esposa, depois os hijos. E a mesma maneira é para as esposas também. Segundo Efésios 5:22, as esposas devem estar sujeitas a seus maridos como ao Senhor. O princípio é que o esposo de uma mulher é segundo depois de Deus em suas prioridades. Bueno, chegamos ao final de nossa mensagem e quero dizer-te que as prioridades que se estendem aún mais que estas, pero estas são as principais prioridades que queria compartilhar com vocês esta manhã. Em resumo, a ordem de prioridades segundo as Escrituras é Deus em primeiro, luego los cônjuges, los hijos, los padres e o resto do mundo. Aunque às vezes devemos tomar decisões entre uma coisa e outra, o objetivo não é descuidar nenhum de nossos deveres com este mundo. Lo que não podemos fazer é ser negligentes com nossas prioridades, sabendo que Deus está na cabeça e no controle de nossas vidas. Sepa que Deus nos capacita para que cumplamos com todas as prioridades de nossas relações, dentro e fora de nossas famílias. Em que parte de suas listas de prioridades está Deus, seus cônjuges, seus hijos? Se a ordem de suas prioridades está em desordem, nossa invitação esta manhã é revise as prioridades de sua vida e seja uma pessoa que realmente agrade a Deus. Busque seu reino e sua justiça através de sua palavra. Solamente a palavra de Deus pode mostrar-nos exatamente quais são nossas prioridades e sem perturbar nossas atividades diárias, nossos compromissos e nossas responsabilidades. Não te deixes mas se enganar por los caminhos e a vida que este mundo nos propõe, como se fuera a verdade absoluta. O único caminho e a única verdade em esta vida é Jesus. Ele mesmo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Juan 14:6. Queridos ouvintes, amigos e irmãos em Cristo, revisemos nossas prioridades agora, hoje. Não sacrifiquemos a nossas famílias por nada neste mundo. Dediquemos tempo a eles. Se temos que rechazar oportunidades de trabalho, invitações ou o que seja, só para passar mais tempo com nossas famílias, hagámoslo. Só para recordar durante os dias que se seguem. A primeira prioridade em nossas vidas é Deus. E a segunda prioridade em nossas vidas é nossas famílias. Depois vem todo o demás, segundo cada caso em particular. E termino com esta declaração de Jesus: e conhecerão a verdade, e a verdade los hará libres. Juan 8:32. Les desejo a todos um excelente domingo e que Deus los bendiga. Hasta la próxima.